Olá, pessoal! Hoje a gente conversa um pouquinho sobre As Cavernas de Marte, de Isaac Asimov. Eu estou aqui com a minha ediçãozinha do Kindle. Na verdade, gente, esse é o primeiro livro de uma série do Isaac Asimov, uma série de investigação espacial, que ela vai ser conhecida também pelo nome do seu protagonista, o David Lockstar, que é o personagem principal que vai aparecer em cada um dos 6 livros dessa série. E aí o que nós teremos aqui nas Cavernas de Marte, eu vou deixar a fotinha aqui para vocês verem como é a capa. E essa edição ela já está esgotada, você só vai encontrar essa série em formato digital ou em sebos. O que eu diria que seria uma sorte muito grande, mas quem sabe futuramente alguma editora não se interessa em lançar de novo essa série. A editora Aleph, por exemplo, que publica muitos livros de Isaac Asimov, quem sabe eles não fazem uma nova tiragem da série Lockstar, o que eu não acharia ruim de maneira nenhuma. Então, gente, As Cavernas de Marte, ele é um livro de 1952 e o Asimov escreveu toda essa série com a pretensão de que ela se tornasse uma série de TV, o que infelizmente nunca chegou a acontecer. O que é uma pena, tanto quanto a série Lockstar, ela não ter tanta visibilidade, ela não ser tão famosa como a Fundação, por exemplo, como a série dos robôs. Isaac Asimov, gente, ele é o pai do termo robótica. Eu vou deixar aqui as 3 leis da robótica, que aparecem em vários livros do Asimov. Os robôs, eles vão aparecer um pouco mais na frente na série Lockstar. Assim, gente, ela é completa. Ela vai trazer os robôs, ela vai trazer a questão do controle mental, que são os 2 temas principais da obra da vida do Asimov. Então, voltando aqui para As Cavernas de Marte, é uma série de investigação. E eu vou logo acalmar o coração de vocês. Não se preocupem que eu não sou malvada a ponto de estragar a surpresa de um livro de investigação, onde a graça do livro é descobrir quem é a pessoa que está causando aquela bagunça toda, que desperta todos os dotes investigativos aqui do personagem principal. Então não se preocupem, sem spoilers nesse quesito. Mas então, nós vamos ter o Lockstar viajando para Marte. Nós estamos em uma época em que as viagens interplanetárias elas não eram só uma realidade como eram comuns. E uma pessoa dizia, eu vou ali em Marte, como quem dizia, eu vou ali a São Paulo. E aí o Lockstar, ele vai da Terra para Marte para investigar um caso de intoxicação alimentar. É bem óbvio que já que a humanidade já colonizou outros planetas, até outros sistemas solares, a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente na série, que a população tem aumentado bastante. Inclusive a população da Terra, na época do livro, ela girava em torno de 5 bilhões de pessoas. E a grande questão aqui é que a Terra não era capaz de produzir alimentos para todas essas pessoas. E aí estabeleceu as plantações em outros planetas e luas. Marte era um desses locais de plantações, Ganymedes era outro. E aí eles viviam muito bem em Marte, era uma tecnologia muito avançada. As cidades e as plantações, elas eram mantidas em cúpulas, tudo para simular a temperatura e a pressão da Terra. E tudo era muito bem esterilizado. Muitas coisas foram levadas da Terra para Marte para que fosse possível a plantação. Os próprios campos, eles foram colonizados com bactérias terrestres. Tudo isso, assim, um planejamento muito bem feito para simular o ambiente terrestre nessa plantação. E aí existia esse câmbio entre os planetas, porque o que era cultivado em Marte, boa parte vinha para a Terra. E aí começou os casos de intoxicação. Algumas pessoas, quando ingeriam um alimento marciano que eram contaminadas, elas morriam assim em questão de minutos. E aí, quando o David Starr chega em Marte para tomar a frente dessas investigações, ele é apresentado a um agrônomo que foi da Terra para Marte só para cuidar da questão das plantações. E aí ele fala das suas suspeitas para o Dave, porque não tinha risco de contaminação de nenhum outro lugar. Era tudo esterilizado, as abóbadas elas eram muito bem fechadas, até a água que vinha dos polos, gente, Marte tem polos, tem gelo em Marte. E existia um sistema imenso de tubulações que pegavam essa água e transportavam para as cidades. Era um sistema sofisticado. Mas aí qual era a suspeita do agrônomo? Já que não vinha da água, não vinha do ar, só podia vir por onde? Por baixo do solo, que era o único lugar que eles não conseguiam fiscalizar. E aí ele traz uma espécie de mapa e mostra para o Lockstar
As cavernas que existiam abaixo do solo eram umas fissuras enormes no planeta que davam acesso a essas cavernas. E a suspeita dele é que Marte tinha sua população própria. Aí ele vai contar suas teorias de Marte nos tempos passados, quando o planeta tinha atmosfera, mas essa atmosfera não conseguiu se firmar e toda a água e oxigênio de Marte elas acabaram vazando para o espaço. E aí, como ele suspeitava que ainda tinha essa população nativa em Marte, a teoria dele era bem óbvia. Se esses seres ainda vivem aqui no planeta, estão aqui em algum lugar abaixo da Terra, e eles estão vendo que tem alienígenas na superfície do planeta, inclusive vivendo, plantando e comprometendo seus recursos, provavelmente são eles que estão causando as intoxicações. Aí o Luke vai atrás. Ele tem um companheirinho bem gente boa, o nome dele é Bigman, ele é um ser autêntico marciano porque ele nasceu em Marte. É claro que sua origem era terrestre, mas a vida dele toda foi em Marte. Aí ele vai até essas cavernas atrás desses seres e ele localiza ali a fenda mais próxima e desce. E gente, não é que ele encontra vida? Assim que ele desce, ele vê que as rochas elas são cortadas em ângulos retos perfeitos e ele observa aquela caverna ali e detalhe, quando ele decide descer, depois de 6 horas só de descida que ele toca o solo. Mas aí quando ele chega, ele rapidamente perde os sentidos e quando ele acorda ele está sozinho, num quarto escuro, mas aí ele consegue sentir que ao redor tem vida. E aí ele escuta uma voz na cabeça dele. Aqui, gente, nesse momento, a comunicação entre ele e os seres marcianos acabou de começar. Ela era telepática. E aqui nós vamos ter pela primeira vez nessa série a introdução da questão de comunicação mental. Aqui não terá controle mental, mas comunicação via telepatia. E aí eles batem altos papos, estudam o Luke, veem a composição do corpo dele, tudo isso pela mente. Respondem as perguntas que ele faz, e a pergunta principal é sobre as intoxicações. Se são eles que estão fazendo isso, se eles querem que os humanos saiam do planeta deles, e a resposta é não. Não são eles que estão causando isso. E aí a conversa continua até o momento deles se despedirem. E aí ele vai adormecer de novo, e quando ele acordar ele vai estar na superfície. Já todo vestido, com seus trajes espaciais e com memórias plantadas. Por exemplo, como é que ele foi parar lá onde ele está. E aí, gente, ele sabe que o corpo dele foi transformado em energia e quando ele chegou na superfície do planeta, a energia se materializou e ele foi novamente transformado numa pessoa. Tudo isso estava ali na mente dele de uma forma que ele sabia que era uma memória plantada. E aí ele vai enfrentar uma jornada grande para chegar na cidade novamente, inclusive enfrentando assim perigos mortais do planeta Marte. Quem não estava protegido na segurança das abóbodas e se deparasse com uma tempestade de areia em Marte, sabia que estava perdido, porque assim, era uma poeira muito fina que ela tinha capacidade de atravessar qualquer coisa. Atravessava a pele, atravessava as roupas e respirar em meio a uma tempestade era asfixia na certa. Porque assim, essas tempestades é como se elas tivessem vida própria. Uma partícula de poeira, se ela tocava na outra, excitava outra partícula que excitava a outra e aí a tempestade estava formada e eram coisas assim de proporções gigantescas e essa poeira ela era letal. Se ela atravessasse a roupa, ela causava queimaduras facilmente. Então, ele estava enrascado. Mas ele também sabia, por uma memória plantada, que ele tinha ganhado um presente dos marcianos. E aí ele coloca a mão no bolso e tira um objetozinho de lá, que ele percebe que é uma espécie de máscara. Mas, assim, é uma coisinha translúcida, que ele também sabe como é que funciona. E aí a tempestade de areia está lá nas suas proporções colossais, coisa que um ser humano nas condições que ele estava não iria sobreviver. Ele coloca a máscara no seu rosto e a máscara se molda ao rosto dele. E aí, o que é que consegue atravessar? Apenas o oxigênio. Substâncias vitais à vida dele. Substâncias que eram letais não atravessavam. A máscara ela tinha uma espécie de seletividade. E foi assim que ele conseguiu chegar de novo à cidade. E quando ele chegou, ele teve que enfrentar problemas.
porque a culpa das intoxicações vai cair para cima dele, devido a essas viagenzinhas misteriosas que ele fazia sem avisar para ninguém. Porque assim, gente, ter ido atrás dos marcianos era uma coisa que ele não poderia ter feito sozinho. Mas, como eu te disse, o Luke Starr, ele é o Sherlock Holmes do Isaac Asimov, então as teorias que ele tinha na cabeça dele era uma coisa assim que era só dele e mais ninguém, e ele precisava provar, e ele vai e corre todos esses riscos porque ele sabe que ele vai desvendar todo o mistério. Então, assim, é só questão de tempo e de oportunidade para ele desmontar a teoria toda dele. Gente, é um barato de ver isso acontecer. Ele percebe coisas que mesmo que a gente esteja aqui lendo o livro, a gente não consegue perceber, gente, passa batido. E aí quando ele desmonta todo aquele arsenal, que o verdadeiro culpado é pego, ele simplesmente pega sua nave espacial e vai para o próximo destino. Então, gente, leitura recomendadíssima. Essas viagens, elas são incríveis. E outra coisa, tudo que foi escrito aqui descrevendo o planeta Marte foi usado com conhecimento que o Asimov tinha lá em 1952. Então, muita coisa não se sabia. Por exemplo, a questão da atmosfera de Marte, a questão do campo gravitacional, até porque em alguns momentos aqui vai acontecer deles tirarem o capacete espacial e ficarem prendendo a respiração, como se fosse possível você fazer isso num planeta sem atmosfera e conseguir sobreviver. Então você vai conseguir ver assim a imaginação do Asimov trabalhando, porque em cima disso ele constrói todo esse cenário e ele vai colocar também no Luke Starr algumas características de pessoas que trabalharam na época da Guerra Fria. Essa série toda, aliás, ela é escrita tendo a Guerra Fria como plano de fundo. Então você vai encontrar aqui nesses conflitos algo muito semelhante, mas assim, de forma parafraseada, é claro. Mas os conflitos de que estavam acontecendo no mundo na época que essa série foi escrita, retratado aqui, certo? E assim, gente, cada vez que eu leio algum livro dessa série, aumenta ainda mais a minha indignação por ela não ter sido adaptada para o cinema. Eu iria adorar ver qualquer livro desse adaptado para o cinema e as pessoas vivendo. Eu fico imaginando aqui quem seria o Dave Starr. Mas assim, acredito que eu ainda tenho alguns anos úteis aí pela frente. Quem sabe eu ainda não vejo isso acontecer. Então é isso, gente. Esse foi o livro de hoje, As Cavernas de Marte, de Isaac Asimov. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, eu aproveito para pedir que se inscreva no canal, que curta, que comente, que isso vai ajudar bastante a que eu continue fazendo esse trabalho, que é o trabalho que eu amo. E eu espero ter despertado a curiosidade de vocês para a série Luke Starr. Quem gosta de ficção científica, gente, eu tenho certeza que vai amar essa série. Isaac Asimov não tem como não ser genial. Então, vale muito a pena, gente. Um grande beijo a todos e até os próximos vídeos.